olha só, pessoal, o senhor Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula, tá muito bravinho com o pessoal do Congresso Nacional por conta da MP que tratava da desoneração da folha de pagamento de empresas, mas aqui especificamente dos municípios, né? Um assunto que eu já repercuti bastante aqui no canal em outras oportunidades, principalmente no final do ano passado e no começo deste ano aqui. Bem, o Haddad ficou muito bravinho com o Pacheco por conta disso, né? A ação do Senado Federal de forma mais específica, né? E aí agora ele falou o seguinte, que vai para o tapetão do STF para reverter essa medida, porque você sabe muito bem, é a única coisa que sobrou para o PT, né? Contar aí com o seu aliado político, que é o STF, que está ali para balizar e aceitar tudo o que o PT coloca e inventando qualquer motivo para isso, né? Então, Fernando Haddad afirmou isso hoje aqui, subiu o tom, falou que vai levar a situação para o tapetão do STF. Infelizmente, eu acho que isso aqui tem chance de ser aprovado pelos legisladores do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece? Foi feita lá atrás aquela MP, bem, voltando um pouco no tempo, né? Lá em 2014, na época da Dilma Rousseff, criou-se o mecanismo da desoneração da folha de pagamento. Eu acho que para 54 setores da economia brasileira, empresas desses setores aí, que podiam não pagar a contribuição patronal em cima da folha de pagamento. Passariam a pagar em cima do faturamento da empresa de 1% a 4,5%. Acho que alguma coisa nesse sentido, né? O que acontece? No regime ordinário, as empresas... O Simples Nacional não entra nessa história, já é desonerado, mas são empresas pequenas, né? No regime ordinário, empresas do lucro presumido e do lucro real pagam 20% de contribuição previdenciária em cima da folha de pagamento. Então tem ali o salário de todos os funcionários da empresa. Desse salário, a retenção da parte do INSS desse trabalhador começa em 7,5%, vai até 14%, a depender do salário, né? Então, há o desconto desse INSS. Isso é repassado para o governo, né? A empresa retém e passa para o governo. Mas, além disso, a empresa precisa arcar com 20% em cima da folha de pagamento da sua empresa, né? Dos trabalhadores, que é a chamada Contribuição Previdenciária Patronal, a CPP. Então, essa CPP aí acaba pesando muito para a empresa, é claro, e tornando a mão de obra mais cara, porque a cada novo funcionário que a empresa contrata, a cada aumento salarial que a empresa dá, a cada gratificação, ela paga mais dinheiro a título de contribuição previdenciária. Não é só o que vai para o bolso do trabalhador, é mais custo sobre a mão de obra. Então, o governo fez isso lá atrás como uma forma de fomentar a contratação, aumentar aí a disponibilidade de vagas, porque agora a mão de obra está mais barata, né? Está desonerada, por isso desoneração da folha de pagamento. E aí, ao longo dos anos, esses setores aí foram sendo tirados da desoneração, sobraram 17 setores que caducariam, né? Essa desoneração caducaria no final do ano passado, 31 de dezembro de 2023. O Congresso Nacional, portanto, nessa época, aprovou a manutenção dessa desoneração até 31 de dezembro de 2027, pois é, mais 4 anos, e incluiu também a desoneração para os municípios, que representaria ali, ao invés dos municípios pagarem 20% em cima da folha, isso cairia para 8%, né? Então seria bom para os cofres dos municípios também, né? O município poderia contratar funcionário por conta disso e tudo mais. Aí o que o governo federal fez? O que o Lula fez, né? Vetou esse projeto lá na época em que foi aprovado. E aí, esse veto foi, na sequência, alvo de um grande problema, uma grande discussão no Congresso Nacional. Os congressistas ficaram fuleiros da vida com o Lula, com razão, e derrubaram o veto dele assim na maior tranquilidade. O que o governo fez para peitar ainda mais o Congresso? Editou uma medida provisória restabelecendo a oneração da folha, tanto para as empresas quanto para os municípios, né? Aproveitando o período em que o pessoal do Congresso estava de folga. Aí tem a questão da noventena, tem que esperar 90 dias para isso começar a vigorar e tudo mais, então essa MP ainda está válida, só que não havia sido, a sua eficácia não havia começado ainda, né?
E aí o Congresso Nacional voltou, então, do seu recesso e houve uma negociação com o governo na questão das empresas, né, dos 17 setores serem mantidos na desoneração. E aí o governo editou uma nova medida provisória, caducando a medida anterior nesse ponto, mas deixando a questão das prefeituras. O que aconteceu agora é que o Pacheco manteve aí nessa MP, ele prorrogou a validade dela por mais 60 dias, né, da medida provisória anterior lá, mas ele deixou o trecho que tratava da reoneração da folha dos municípios caducar, ou seja, esses municípios aí vão ficar com a redução de 8% prevista na lei que foi aprovada lá pelo Congresso Nacional. Esse é o motivo aqui da raiva do Fernando Haddad em relação ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Então, o que o Fernando Haddad falou foi o seguinte, disse isso hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Então, parece que o Fernando Haddad foi pego de surpresa com essa situação aí, porque ele não esperava esse cenário, que não é bom para o governo no final das contas, né? Ele deixa de arrecadar uma grana considerável aqui, com base nessa desoneração, na manutenção dessa desoneração, é algo um pouco perigoso, alguns bilhões de reais a menos nos cofres do governo, né? E ele afirmou o seguinte de forma mais contundente, eu diria, né? Ele falou que a Advocacia Geral da União está estudando esse ponto aí, essa matéria. A matéria, no caso, de fato, a desoneração, a derrubada dessa desoneração dos municípios, né, da folha de pagamento dos municípios. Isso aí, de acordo com o Fernando Haddad, não foi submetido ainda ao Lula e ele disse que temos que entender que todo gasto tributário primeiro tem que vir acompanhado de uma compensação. Isso não sou eu que estou inventando, não é o presidente que está inventando. É uma lei complementar aprovada pelo mesmo Congresso, né? E aí, o que ele vai fazer então? Qual que é a ideia por trás disso aí? E para o STF, né? É claro, é o tapetão da galera de fato aqui do governo Lula. Sempre acabam correndo para o STF quando o Congresso Nacional não vota como eles querem, né? O STF é o poder, não vou falar nem poder moderador, né? É o poder decididor. Se o Congresso Nacional decide algo que vai contra os interesses do PT, do Lula, o STF vai lá e desdecide isso aí para fazer o que o Lula tanto quer, tanto gostaria que acontecesse, né? E aí ele falou, o Fernando Haddad falou que essa possibilidade de levar a situação para o STF existe, mas que não seria uma afronta ao Congresso, né? Quer dizer, o Congresso decide várias vezes seguidas por uma matéria, ou seja, aprovou uma lei, depois derrubou o veto do presidente a essa lei, depois deixou uma medida provisória caducar, uma medida provisória que ia contra essa lei aprovada. O Congresso 3 vezes, em 3 oportunidades, firmou a sua decisão de maneira quase unânime. E agora o governo quer escantear o Congresso, desconsiderar o Congresso e levar a questão lá para o STF. E o Fernando Haddad tem coragem de falar que isso não é uma afronta ao poder do poder legislativo, né? O que seria uma afronta, então, nesse caso, né? Jogar um míssil lá no prédio do Congresso Nacional, né? Só se for realmente, porque não vejo como piorar mais essa situação aqui, né? E ele disse que deveria ser cobrado de todos os poderes uma colaboração para o equilíbrio fiscal. Isso é um absurdo, uma loucura completa, porque desde quando o Poder Judiciário tem preocupação com o equilíbrio fiscal? Isso aqui é um problema do Executivo e do Legislativo, né? São eles que determinam isso, né? O Executivo propõe a lei para o Congresso Nacional, o orçamento, o Congresso vota esse orçamento e o Executivo cumpre. O que o Judiciário pode fazer é obrigar esse cumprimento, né? Falar, ó, Executivo, você não está seguindo o que a lei determina. Agora, colaborar para equilíbrio fiscal, né? Como? Passando por cima do orçamento, passando por cima da lei aprovada pelo Congresso Nacional, só se for. E aí sim é uma afronta total ao poder legislativo, com certeza, né? E aí o Haddad diz que penso que temos que negociar com o Congresso o resultado fiscal, precisamos que os 3 poderes compactuem com uma reorganização das contas públicas. Novamente, o que o Judiciário tem a ver com isso, né? O Judiciário não determina lei. Isso aqui, orçamento, gasto público, é determinado por lei, é texto legal. O Judiciário pode apenas obrigar o cumprimento da lei, mas não determinar o que vai ser feito nesse sentido aqui, né? E aí, porém, né,
O Haddad falou que essa decisão de levar a questão para o STF ou não vai depender do Lula. Se dependesse do Haddad, já estava lá na mesa do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, né? Mas isso aqui depende do Lula e pode ser que entre em um componente político que evite que a coisa acabe sendo judicializada, porque o Lula pode acabar querendo aceitar o que o Congresso falou por conta da repercussão negativa que isso aqui vai ter junto. Primeiro, há prefeitos, né? Vamos lá, ano eleitoral, tem gente do PT que vai chegar aí, que pode ser eleito e tudo mais, e vai surfar nessa onda, ainda que sejam municípios pequenos, né? Não são o grande alvo do governo PT e tudo mais, do Lula e etc, né? 156 mil pessoas, não é tão pequeno assim também o município, mas não são as maiores cidades brasileiras. Mas ainda assim, isso aqui diz muito para a questão eleitoral para prefeito e vereador. Então, talvez o Lula não queira comprar essa briga e a coisa acabe ficando por isso mesmo. Não sei se o Pacheco está contando com isso ou se o Pacheco realmente quer engrossar o tom para ver até onde o governo vai nessa história e aí o Senado meio que medir a temperatura da relação com o Poder Executivo. Eu não descarto essa possibilidade aí, né? Então, essa desoneração dos municípios custaria aqui para os cofres públicos 10 bilhões de reais, ou seja, o governo vai roubar menos isso aqui, o governo federal, né, das prefeituras. Então, com certeza isso vai impactar bastante na meta fiscal que o Haddad já não vai conseguir cumprir de qualquer forma, né? Mas isso representa uma derrota para ele, para essa parte do governo Lula, que é a parte do, realmente, de algum grau de entendimento econômico sobre como as coisas funcionam. O Haddad está muito bravinho com isso, está com muita raivinha. Se dependesse dele, a coisa já estava no STF, mas depende do Lula falar e dar a sua palavra final. Eu acredito que ele não vai querer judicializar a questão por conta do ano eleitoral, prefeitura e tudo mais, né? Mas qual é a sua opinião a respeito desse tema? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.